Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bomba Pet. Vocês já me conhecem aqui do Se Liga do Nexus. Para quem não me conhece, muito prazer. E sejam bem-vindos ao Se Liga da Torcida, nosso quadro em que nós entrevistamos esses torcedores da LTA Sul e para saber um pouco mais sobre como está ali cada time, cada torcida e como é que estão os preparativos para essa nova temporada. Hoje temos aqui de convidado o Central VKS, ali, torcedor famoso da Cade, né? Eu acompanho bastante pelo Blue Sky. E eu queria, Central, por favor, ter aí uma apresentação, um salve para quem já te conhece, um abraço. Beleza. Primeiramente, valeu aí pelo convite, poder estar aqui trocando essa ideia. Para quem não me conhece, eu sou o Central, torço para Cade aí desde 2013 enfim, feliz pelo convite para a gente poder trocar ideia sobre a LTA Sul, falar nossas expectativas aí pro ano que vem. Ah, cara, a gente que agradece do Se Liga do Nexus aqui, a gente é um programa muito focado, né, na torcida, então é sempre bom ver como os torcedores apoiam e eles abraçam as nossas ideias, né? E eu queria, Central, começar aqui com uma pergunta simples, né, para dar uma aquecida, porque hoje nós estamos na LTA Sul, mas antes não estivemos, né? A Cade, principalmente, é um dos times que ela sabe como é a trajetória desde o começo do CBLOL. Então, queria saber rapidinho, só para a gente começar aqui esse entrosamento, como é que foi que você conheceu a Cade? Como é que a Cade chegou em ti? Cara, eu conheci a Cade em 2013. Foi a época que eu comecei a jogar LoL, mais ou menos. Tava saindo do ensino médio ali. Ah, e aí eu comecei a gostar muito do jogo e consumir todo tipo de conteúdo que existia. Aí eu acabei começando a ver os campeonatos. E o primeiro campeonato que eu vi foi uma. Na época ainda a Riot tinha um sistema aberto, né? Não era um CBLOL fechado, então foi um Intel Extreme Masters que rolou. E aí teve um jogo da Cade jogando contra um time de coreanos, né? Que era a Incredible Miracle. E a Cade ganhou esse jogo, foi até hoje é a única vitória que a gente tem sobre um time coreano oficialmente, né? E cara, vendo aquele jogo assim, que tipo, o jogo foi o time começou perdendo e teve uma virada assim, com roubando o barão e tal. Cara, na hora eu fiquei já apaixonado pelo time assim. Comecei a seguir de sempre assim, acompanhar todos os campeonatos. Cara, como eu sempre tive, assim, muita proximidade com o esporte, competitivo, sempre gostei de torcer, pra mim sempre veio muito a ideia de escolhe um time e tu vai sempre torcer pra ele, assim, então, apesar de ter jogadores que eu gosto e tal, sempre fui um cara bem fiel ao time, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, assim. Pô, eu acho isso muito legal, né? É muito bom ver que times assim de LoL em pouco tempo já conseguiram criar uma fanbase tão apaixonada, né? Eu acho que isso é uma experiência que agrega muito, que torna o jogo muito mais legal de se assistir, né? E eu acho que essa pergunta inicial é importante para os outros torcedores que talvez conheçam o Central ali pelo Twitter, pelas postagens, eles entenderem da onde que surgiu, né, essa ideia. E falando aqui, poxa, a gente estava lembrando do passado, mas agora voltando aqui um pouquinho para o presente, né, essa pergunta que é a pergunta principal, que é realmente o que o programa mais quer entender. Como é que está essa questão da torcida com a LTA Sul? Eu acredito que alguns times eles já tinham uma certeza um pouco maior, uma confiança talvez no projeto, na permanência, mas ainda assim era um cenário muito incerto. Quatro times iriam perder a sua vaga. Então eu queria entender como é que foi o processo ali da torcida da Cade, desde o anúncio de que teria a LTA Sul, né, de que teria essas mudanças, até a confirmação do projeto da Cade nessa próxima temporada. Cara, eu acho que principalmente assim quando rolou a notícia ali de que a gente teria coisas iam mudar, o CBLOL ia acabar, ia ter que rolar uma nova aplicação para as franquias, eu acho que qualquer um que torcia para a Cade na hora já ficou nervoso, porque a Cade passou
por um processo de ser negado nas franquias da Riot duas vezes, né? Primeiro no primeiro CBLOL ali em 2020, e depois nas franquias do Valorant em 2022, se eu não me engano. É, Então, cara, eu tava bastante nervoso, assim, acho que todo mundo da torcida que eu conversei tava todo mundo meio tenso, assim, até ter ali a notícia oficial de que a gente estava dentro, acho que rolava um pouco de tensão sobre o que que podia, sobre o futuro, o que que podia acontecer e tal. Eu particularmente, assim, eu critiquei bastante essa decisão, assim, da Riot, porque eu acho que o CBLOL, ele era uma liga que ele era estável, ele era interessante, assim, sabe? E cada time tinha suas particularidades, eu acho que cada time tinha sua comunidade, alguns mais, outros menos, alguns eram mais focados em outras partes, mas eu acho que, como um todo, assim, eu acho que o ecossistema, ele era saudável, assim, na minha visão. E principalmente do jeito que as mudanças se mostraram, assim, eu ainda tenho um pouco de dúvidas do que vai ser pro futuro, né? Ainda porque a gente já tá vendo aí que as escolhas da Riot nem sempre são as mais confiáveis, né? Agora, enquanto uma das coisas que foi dita sobre esse anúncio era de que deveria se mostrar um projeto, né, um planejamento, algo sólido para que a Riot pudesse decidir a favor do seu time. E a Cade, ela desde o começo do ano, né, desde o começo de 2024, acredito que fosse desde o começo de 2024, né, já estava vindo com um projeto um pouco mais consolidado que era o Cold Steel, né? E ele que veio aqui com os holofotes bastante nele, né? Com ideias, falando bastante sobre o que ele queria, sobre os projetos que ele queria, sim. E é algo que acredito que tenha surpreendido uma boa parte da torcida, não na torcida do CBLOL, né? Não sei dizer sobre a Cade, foi de que ele fez várias mudanças, né? Agora com a aplicação para LTA, trocou ADC, trocou top, trocou bastante peças. Eu queria entender de vocês qual foi a sensação, né? De alguém que tinha dito que já estava que estava querendo ganhar o CBLOL em 2 anos, né? Se eu não me engano, ele tinha tido essa frase. Mas que pelo menos eu acredito que boa parte da comunidade estava apostando que ele iria manter as peças, que ele iria manter ali o desenvolvimento de jogadores como Leleco, como Prodelta, né? E eu queria entender como é que foi para vocês essa parte, se vocês já estavam sabendo, se tinha alguma informação rolando, ou se foi um baque também. Você tem uma razão da Kate ter entrado nas franquias, com certeza foi o Seal. Porque não tem jeito, assim. O cara, ele realmente. Toda a ideia, todo o planejamento que foi feito junto com a diretoria, pra mim, ele foi, cara, muito foda, assim. Poucas vezes eu vi isso num time de esporte, até de esporte tradicional, assim. Foi realmente uma coisa que mudou a Cade de patamar, assim como org, sabe? Cade era uma org muito bagunçada, assim. Apesar de, de até ter recursos, assim, também não é a org mais rica, mas aquele de um time que tinha recursos, mas que gastava muito mal, assim, e não tinha um planejamento sólido. E realmente veio com o Sil essa ideia de um planejamento a longo prazo, só que era uma ideia de um planejamento a longo prazo como organização, assim mesmo, sabe? Não exatamente como time. Eu acho sim que a gente vai tá aí para provavelmente a gente vai ter 4 mudanças, né, do time do ano passado para esse. E eu acho que a torcida ela tá dividida, assim, não vou dizer que não tem uma parte que gostaria que o time fosse mantido e que continuasse nessa ideia. E tem uma outra parte que é a parte que eu faço parte, que eu entendo, assim, as mudanças. Eu acho que também teve uma questão de que coisas fora do controle
foram acontecendo, assim, tipo, o projeto ele era pensado para ter o Tukul no mid, como sendo o jogador estrela, basicamente. E ele teve que sair na terceira semana de CBLOL e entrar um cara do Academy que nunca tinha jogado o Tier 1. E aí esse cara joga muito bem, tipo, vai para uma final, tem ótimos stats, então acho que. E também a mudança no formato meio que fez a Cade pensar, acho que a gente tem que mudar alguma coisa no planejamento, assim. Então, na minha visão, assim, as mudanças elas são arriscadas, porém eu acho que a gente tá indo para montar um time bem mais jovem e com um teto bem mais alto do que a gente tinha. Ahn, eu acho que, por exemplo, a mudança do troca do Smile pelo Morteus, assim. Isso era uma parada que o Sil falou no primeiro dia que ele chegou aqui, assim. Ele falou que ele, nos scouts de dados, o Morteus ele era o número 2 do Brasil, só que ele sabia que o cara não estava pronto ainda. Então ele montou um sistema para conseguir ensinar ele, entender os processos, ética de trabalho, esse tipo de coisa, para ir no segundo ano ele conseguir ser titular. E eu acho que, assim, a final contra a PEN, por mais que tenha sido muito foda voltar a chegar numa final depois de tantos anos, eu acho que a gente ficou muito longe, assim, de realmente conseguir ganhar, sabe? Tipo, a gente competiu muito pouco. E num projeto competitivo que almeja ganhar, eu acho que faz sentido, assim, essas mudanças, sabe? Apesar de ter uma parte da torcida que não gostou, que queria que o time se mantivesse, até porque durante o ano teve um trabalho muito bom, assim, do pessoal de bastidores e conteúdo, assim, os videomakers e tal do time, de realmente fazer a gente se identificar com os jogadores e gostar da line, tinha jogadores carismáticos, então acho que isso foi importante, assim, então teve essa divisão, assim, pro próximo, dessa troca de line, assim. O Behind the Stars, ele, de fato, todos esses programas, assim, né, eles ajudam muito a ver um outro lado do jogador. Importante. Mas falando nessa questão de jogadores, falando nessa questão dos filmmakers, né, de trazer esse outro lado, como era o contato de vocês? A torcida, ela tinha ali. Eu entendo que também a torcida é muito amplo, mas ali algumas pessoas, aqueles ali, talvez ou mais famosos ou mais próximos, né, ali da região de São Paulo, tinham um contato? Como era o convívio no stage com os jogadores? Cara, eu sei que no stage o pessoal ele era bem. Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu sei que o pessoal que ia. Todo mundo falava que o pessoal sempre trocava ideia. Tinha várias pessoas que eram, tipo, namorada de algum jogador da Line e tal, que se juntava com a torcida pra, tipo, agitar. E aí os jogadores acabavam criando uma certa proximidade maior também. É, E na minha visão, assim, sempre teve acho que houve sim ali uma tentativa do pessoal tentar se aproximar e teve até uma torcedora que sempre mandava presente e tal pros jogadores. Daí quando ela conseguiu, ela morava longe também, quando ela conseguiu ir no stage, o pessoal levou ela nos bastidores para conhecer, tirar foto e tal, conversar assim pessoalmente, né? Então, eu acho que assim, não vou te dizer que a relação é perfeita, assim, entre todo mundo, que não tem nada para melhorar, mas acho que nesse sentido, acho que a gente tá num bom caminho, assim. Eu acho que o importante é tentar estar sempre mais próximo do torcedor para realmente fidelizar, assim. Porque eu sinto que muita gente começou a torcer para Cade a partir do Sil, porque ele realmente é um cara muito midiático, que ele é a estrela assim do time, né? Então ele acabou trazendo muita gente e eu acho que daí é papel da org, departamento de marketing e tal, de conseguir fidelizar esse pessoal para que, sei lá, se um dia o Sil sair, os fãs continuem, né?
Eu acho que, de fato, você está corretíssimo. Você tocou num ponto, você falou uma palavra ali que eu estava já. Foi e novos torcedores com a entrada do Sil. E eu queria saber como é que foi para a torcida da Cade, para os influenciadores da Cade, né? Para como é que foi a recepção tanto dos novos torcedores nesse período, né? Que tiveram muitas mudanças, quanto atualmente, porque atualmente a gente teve ali quatro times com um destino incerto, né? A gente teve, poxa, NTZ e Liberty que acabaram mesmo, a gente teve a Kabum que está lá no Tier 2, a gente teve a Luz. Então, houve uma nova remessa, uma nova vinda de torcedores. Talvez aquele torcedor que era ali simpatizante da Cade, mas torcia para outro time e agora virou de fato torcedor da Cade. Como é que vocês sentiram isso? Ou não tiveram muitas mudanças nessa torcida? Cara, eu acho que teve um certo movimento, sim. Eu acho que vai ter muita gente ainda que meio que vai acabar acompanhando mesmo sem torcer para algum time específico. Mas eu recebi assim bastante contato de gente perguntando e falando, como é que era, se era de boa, tipo, tinha algum problema, sabe? Tipo, eu sempre falei que, cara, eu não tenho, não faço gatekeeping de ninguém, assim. Se a pessoa quer torcer pra Cade e tá torcendo, sei lá, um dia, pra mim ela é um torcedor como qualquer um, mesmo que alguém que torce há anos, assim, sabe? Desde que a pessoa realmente esteja ali torcendo e etc. Eu não vejo problema, sabe? Acho que é importante, na real, a gente ter esse tipo de ter mais gente assim e conseguir trazer as pessoas e tipo não ser uma torcida antipática também que todo mundo odeia, sabe? Então, é, eu acho que até o Sil fez um post uma enquete no Twitter dele uns dias atrás, que ele tipo, fez uma enquete perguntando se quem, quem era torcedor da VKS que tinha começado a torcer nesse ano, assim. E tipo, deu, sei lá, 40, deu praticamente empatado, assim, sabe, na enquete. Tipo, metade começou a curtir, a acompanhar esse ano e metade já era pessoal mais antigo. Então, eu acho que realmente a Cade ela tá num crescimento de torcida, assim, no LoL e acho que a gente tá no ponto, assim, de que se esse time conquistar um título, eu acho que aí a gente realmente vai virar um time massivo, assim, de torcedores. Eu acho que você pontuou muito bem, né? De que no meio do campeonato também, talvez aqueles que ainda estão apatriados, né? Sem time, vejam ali a Cade jogando, gostem um pouco ali do estilo de jogo, dos próprios jogadores, né? Vejam um carisma que ainda não dá para ver nessa fase de janela de transferência, né? Talvez até uns argentinos, né? Poxa, tem muito torcedor argentino aí que talvez vá assistir a LTA agora que argentino não, né? Latino-americano, porque a É, gente latino-americano em tinha geral, com a certeza. gente tinha a All Knights até ano passado, 2023, se eu não me engano, que a All Knights saiu, que era chileno, né? Não era argentino. Sim, sim. Então, deve É, ter acho que tem colombiano também. assim, dessas ligas das ligas B, né? A Uhum. Fuego, a WOP, né? Esses times assim, então talvez aí apareçam alguns argentinos que se identifiquem, gostem da cor, né? Vamos esperar para ver. E o que eu ia perguntar agora também ainda nessa questão da torcida é sobre as outras modalidades. As outras modalidades interagem bem com a modalidade do LoL, porque a Cade, poxa, ela estava tendo um desempenho muito legal no Honor of Kings, não era? Sim. E em outras modalidades assim. Então a torcida é uma torcida que se desloca, que apoia todos os jogos. Como é que é? Porque eu vejo muito time que funciona de um lado, mas do outro ainda não chegou assim, ainda não teve um baque de torcida. Cara, eu acho que mais ou menos, assim, eu acho que tem um certo núcleo ali e eu que gosto de, assim, eu acompanho praticamente todas as lines que a Cade tem, claro que o LoL é o meu foco, que é o jogo que eu mais curto,
Mas eu consigo ver que tem um pessoal ali que eu meio que sei que tá em todas, sabe? Que eu sempre vejo comentando nas publicações e tal. Eu acho que teve uma galera que começou muito quando a Kid saiu ali do CBLOL e ficou de 2020, final de 2020 até 2023, foi quando a gente voltou. A Kid focou muito no Free Fire ali, foi bicampeã brasileira, foi vice-campeã mundial, então acabou criando um número grande de torcedores ali que eram do Free Fire, que quando veio pro LoL migraram. E eu acho que tinha uma certa base, assim, que gostava bastante do rock também. Agora acabou sendo descontinuado, né? Porque a publisher lá mudou um monte de coisa, agora tá bem difícil de conseguir se manter, então o time acabou mudando também. É, Mas, cara, eu sinto que a torcida, se fosse jogos que são realmente bem massivos, assim, tipo Free Fire, CS, eu acho que a torcida acompanharia bastante, assim. Agora, nesses jogos mais de menor porte, eu sinto que daí é mais um pessoal mais nichado, que curte muito a org, assim, que aí sempre acompanha. Acontece, comum, né? Comum. E eu acho que, assim, voltando um pouco mais pro tópico da LTA, né, desse presente barra futuro próximo, eu queria saber o que poxa, eu perguntei sobre o que os torcedores acharam dessa mudança, que talvez nem seja uma mudança, né, como você mesmo falou, que já estava no planejamento, mas que foi, assim, uma mudança que chocou um pouco desses 4 jogadores. Mas os nomes que estão sendo citados são nomes que estão agradando, porque a gente viu aí mudanças legais, né? Subiu Kize do Academy, subiu, Morteus também. procurou Uhum. jogadores ali de fora, né? Então, o que esses nomes estão fazendo a torcida sentir? Cara, eu acho que cada nome é um pouco, tem um certo, é diferente, assim. Eu acho que, por exemplo, a contratação do Trimby como suporte, pra mim, ela, cara, provavelmente sei lá, a maior contratação de um jogador da Cade em muitos, desde que a gente trouxe, sei lá, o Revolta de novo, sabe? Que é um cara que ele constantemente ele tava entre os melhores suportes da Europa, assim, tipo, jogando atualmente. Não era um cara que tava parado, que, tipo, sei lá, teve um auge há muito tempo atrás, não, tipo, o cara era um dos melhores agora. E era um cara que já trabalhou com o Seal também, então esse é um fator bem forte para ele vir. Então, para mim, cara, é uma contratação incrível. Acho que faz muito sentido daí subir o Morteus, porque basicamente o projeto foi feito para ele se desenvolver e a gente utilizar ele no segundo ano. E aí a gente traz um suporte que seja superstar para treinar, para guiar o cara. Então acho que tem tudo para ser uma bot lane muito forte. Mas eu sei que grande parte da torcida, por exemplo, não gostou muito do Morteus, assim, porque sabe que porque acabou tendo ali o America's Challenger, onde o time não teve uma performance muito boa. E então eu sei que tem bastante dúvida no nome dele, assim. Acho que o Dizams e o Kise, tipo, todo mundo também concordou que eram boas a manter e ter o Kise no mid, que também é um cara que, assim, eu assisti todos os jogos do Academy e, assim, o cara é muito bom. Poucas vezes eu vi alguém se destacar tanto, assim, num campeonato, tipo, ele realmente estava um nível acima da competição e, na minha opinião, ele vem para brigar entre ser o melhor mid da região. E o top, cara, eu acho que o top, depois do Morteus, ele é a posição que mais gerou discordância, assim, da torcida. Acho que a gente teve ali uma negociação com o robô que, pra mim, se tivesse se concretizado, pra mim o time seria favoritaço, assim, a ser campeão.
Mas não rolou. E aparentemente a gente vai com o Boal, que é um cara que tá parado há um tempo e tal, mas que sempre foi meio como tratado como um prodígio da região, assim. Eu confesso que eu tenho bastante dúvidas assim com o Boal. Acho que a torcida também, em geral, não entendeu muito bem a contratação, criticou bastante. É, Até porque o Guigo ele vinha sendo um dos melhores tops do país, assim. E aí, teoricamente, a gente ia trocar para ter um upgrade, mas vai ser um cara que vai ter que evoluir ainda, que não tá 100% pronto, etc. Então, eu acho que esse tipo de coisa, essa mudança, eu acho que foi a que, em geral, senti que os torcedores não gostaram tanto, assim. Eu não sou, né? Eu sou, enquanto aqui, membro de Cívica do NEC, sou apartidário, então não sou de nenhuma torcida, mas devo dizer que a mudança do Morteus não é nada pessoal com ele, mas eu era o maior defensor do Ismael nesse programa. Passei o ano passado inteiro gostando muito dele, defendendo ele, eu Não, eu adorava acho ele. ele muito bom, muito bom. Eu sou fã do cara, assim, até pela personalidade dele, acho que ele. Eu gosto do cara que é provocador, assim, eu acho que é da hora, agrega muito pra competição. E, assim, o Smile em stats, ele foi top um top 2 em praticamente todos, assim. Ele teve uma temporada realmente muito acima, ao meu ver. E eu acho que eu não ficaria triste se a gente mantivesse ele. Só que meio que acabou sendo uma circunstância, assim, porque a gente precisa. Porque eu acho que o Kizzy precisava jogar e ele conta com a vaga de importe. E aí no outro lado tu tem uma opção de trazer um cara que ele é um suporte tipo tier 1, assim, nível mundial. Então acho que meio que foi uma circunstância da janela que aconteceu e ele acabou saindo, sabe? Mas tipo, eu acho que, por exemplo, eu acho muito loucura ele ficar sem time quando se acabar o ano ele ficar sem time, sabe? Não, eu concordo. Isso eu entendo, né, obviamente. A Cade fez as escolhas que ela teve que fazer, mas eu espero que algum time consiga manter o Smiley no Brasil. Eu gostava bastante de ver a gameplay dele. Mas, enfim, né? E eu acredito que para finalizar, uma dúvida, né? Um ponto que a Cade trouxe, que eu gostaria bastante de entender a opinião da torcida, porque eu achei uma movimentação muito legal, foi ali a de manter o Academy, né? O Academy que agora, no caso, não é bem um Academy, né? É um Tier 2 e que não era obrigatório, que eles não podem ficar com a vaga caso eles ganhem, mas que ainda assim eles decidiram manter ali uma line, que acredito que ainda não tenha saído muitas informações no geral, né? Mas foi um dos únicos dois times, ele e a Red, que mantiveram, né? E o que que a torcida viu em relação a essa decisão? Poxa, é um gasto de dinheiro desnecessário, é uma maneira legal de desenvolver novos talentos, é uma boa metodologia para ter mais jogadores para treinar. Qual foi o pensamento da torcida em relação a essa movimentação? Cara, eu acho que assim, pra uma org que tenha o budget do jeito que a Cade tem, ele é extremamente necessário, assim. Além de ter essa função que eu acho que é muito importante e tu não ser só assim, tipo, chamar 5 moleques de solo kill, botar eles lá pra ficar na frente do PC e já era, sabe? Mas, tipo, tu realmente tem um academy bom que, principalmente, ele tem jogadores que espelhem características com os caras que tu tem no Tier 1 pra te conseguir treinar e, pô, se alguma coisa der errado, tu poder substituir, eu acho que, cara, é o único jeito das orgs conseguirem se manter e serem sustentáveis sem precisar ficar fazendo buyout, comprando jogador, gastando uma grana gigante, sabe? Então, isso pra mim, e também vendo com a torcida, assim, foi unânime, assim, foi uma decisão muito acertada. E eu sou muito defensor do Academy, sempre fui, assim. Eu acho que a gente tem que pensar no. E eu acho que é importante ter um Academy
e não se limitar só a pensar jogadores brasileiros, assim, também, tipo, pô, de repente garimpar, como aqui fez com o Kizzy, assim, garimpar um cara em outras regiões, trazer uns caras mais novos para evoluir, até também para tu conseguir treinar a comunicação em inglês com os jogadores brasileiros que tu tem, que tu tem uma coach staff que fala inglês, etc. Eu acho que é um ponto muito importante no desenvolvimento deles. Então, assim, cara, foi um acerto gigantesco, assim, e ah, fiquei bem feliz, assim, até agora com os nomes que eu ouvi também para Academy. Fizeram proposta para o Marvin, por exemplo, que é um cara que tem muito futuro. Acho que chegaram a conversar com o Giamago também, que é a mesma coisa. Então, com certeza foi uma baita decisão aí da direção de manter o Academy. Eu acho muito importante. Acho que esse Tier 2, né, é algo que vale muito a pena ter um. Então, fiquei muito feliz de ter visto a tabela. Mas eu acredito que por hoje seja tudo, né? Conseguimos esclarecer aí umas dúvidas, talvez quem estivesse vendo também tenha adicionado todos os questionamentos que vinham a ter, a Cade agora e o resto dos times também, né? Vai passar por um momento mais tranquilo, para essa semana ou na próxima a gente está com todas as confirmações, né, das janelas de transferências, e aí vai ser aquele períodozinho de recesso, fim de ano, até voltar ao CBLOL. Então as coisas vão dar uma acalmada, né, daqui para frente. E, cara, gostaria de agradecer novamente Tal pela participação, por aceitar o nosso convite, por aceitar participar aqui desse projeto. Gostaria de agradecer a todo mundo que clicou no vídeo, que acompanhou a gente aqui até o final. Se você está assistindo já é um viewer recorrente, ou está aqui vindo por uma indicação do YouTube, do Central, qualquer coisa assim, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam os próximos entrevistas, certo? Vai sair com todos os times da LTA. A gente vai atrás de argentino, dos brasileiros aqui, vai atrás de todo mundo. Então é isso. Gostaria de dar realmente esse abraço em todo mundo, agradecimento. Central, por favor. Cara, muito obrigado, assim, pelo convite. É muito massa poder conversar. Também eu tô curioso para ouvir o que os outros torcedores têm a dizer sobre as visões pro próximo ano e bora lá. Espero que tenha sido legal aí para vocês também ver o vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu. É isso, galera. Não se esqueçam de sempre se ligarem no Nexus e até a próxima.